A melatonina, que é um hormônio muito interessante, produzido pela glândula pineal do cérebro, ela é produzida realmente ali, começa a sua produção a partir das 10 horas da noite. Então, na parte noturna, né, no ciclo circadiano, a gente vai ver no próximo slide, que está bem interessante, que dentro do ciclo circadiano aqui a maior produção dela começa a partir das 9, 10 horas da noite. Então, eu imagino que acontece com aquela pessoa que dorme, que depois da meia-noite já não tem essa produção de melatonina eficiente, até por conta do uso excessivo de telas, da luz azul do celular, do computador, da TV, tá? E o interessante aqui para essa pessoa, para o estímulo, que a gente vai falar também do ciclo circadiano, é realmente regular o sono desse paciente, para ele conseguir chegar no sono profundo, o sono REM. Também nós vemos aqui ao final da produção da melatonina e o início da produção de cortisol, já com a claridade. A gente pede para esse paciente olhar para o sol. Começa a olhar para o sol, diminuir o uso de café e cafeína nesse horário, para você ter uma melhora da produção do seu cortisol, tá? Que já gera um período de alerta. Também fazendo com o sol, a melatonina sendo produzida mais serotonina nesse momento aqui das 10 horas. O cortisol, que é esse hormônio esteroide, ele é produzido já pelas glândulas adrenais, então aqui ele tem um fator totalmente voltado para ansiedade e depressão, tá? Aqui ele gera esse aumento de vontade, de apetite, né, por conta do açúcar, de compulsão também, problemas intestinais, alterações nervosas, e com a modulação no aumento do peso, você vê que é um paciente que ele está tendo muito cortisol em horários inadequados, cortisol excessivo à noite, diminuído pela manhã, vai ter mais fraqueza e desânimo, porque à noite ele vai estar mais ativo e durante o dia ele vai estar mais apático, alterações menstruais, depressão e aquele humor instável, tá? Uma hora ele está muito feliz, outra hora ele já está meio triste, com medo. Então, é um paciente que você pode solicitar modular o cortisol dele. Com relação quando há alterações em dois neurotransmissores. Então, por exemplo, quando acontece a elevação de serotonina e dopamina, como a gente vai perceber isso no paciente? Ele vai ser aquele indivíduo que ele vai estar viciado em adrenalina. Então, agora tem mais estudos a respeito disso, mas como você produz, estimula muito dopamina? Aqui, celular, Instagram, né? TikTok. Você olhar e as pessoas hoje em dia não conseguem ler um texto, né? Não conseguem ler um texto de 3 linhas, não conseguem ver um vídeo de 1 minuto, as pessoas vão passando para frente, ouvir um áudio numa velocidade normal, tem que colocar 2 vezes mais. Então, é esse paciente viciado em adrenalina, confuso, agitado, ele vai ter mais dor de cabeça. Então, é aquela dor de cabeça proveniente pelo excesso, a elevação de serotonina e dopamina. Bom, deixa eu ver, aumentar aqui que eu diminuí. Bom, se caso vocês falarem, eu não vou conseguir notar, porque eu estou com a apresentação. Eu diminui o volume e acabei esquecendo de ver com relação ao recebimento das mensagens de vocês aí. Agora aumentei, não sei nem se está aparecendo a apresentação normal, mas vamos dar continuidade. E a elevação também de serotonina e dopamina é relacionada às desordens como TDAH, esquizofrenia, paranoia, alucinações, psicose e transtorno bipolar. Então, aquele paciente que ele está ali, ó, modo hard, tá, pessoal? Já quando há deficiência de serotonina e GABA, imagina como que esse paciente, triste, né? Tendência depressiva, alteração de humor, dificuldade de sono, palpitações cardíacas. Ele tem uma dor de cabeça, mas é mais por conta dessa falta de sono. É um paciente que a gente tem que estimular, regular o sono dele, fazer uma suplementação adequada. Ele é mais compulsivo na hora de comer também. E quando há redução de dopamina e serotonina, tá? Então, ele vai ter falta de motivação, perda de libido, já outros sintomas, tá, pessoal? Cansaço, fadiga excessiva, perda de concentração, problema na parte de concentração,
atrasa muitas vezes, né, aquele paciente que ele tem modulação de humor também. Aqui é um dos sintomas, por conta da ansiedade, eu coloquei o bruxismo. O bruxismo seria o apertamento dental, tá? Dentro do sono. E os fatores, vários fatores também são elencados. Transtornos do sono, principalmente, tá? Algumas disfunções tempomandibulares podem acontecer, por isso é indicado também para esse paciente ir no seu dentista. A nutrição, de fato, o excesso de cafeína, principalmente no período depois das 3 horas da tarde ou à noite, aquele paciente que treina à noite, toma um pré-treino, ou faz mesmo, às vezes, um uso de um chá, se o metabolismo dele for lento para cafeína ou rápido, vai prejudicar o sono e vai causar esse apertamento, né, por conta do quê? Do sistema dopaminérgico, pessoal. Ele vai ter respostas durante a noite, que eles chamam de microdespertar, modulado por esses neurotransmissores, tá? A dopamina mesmo. Com relação às medicações que são utilizadas dentro da parte de ansiedade e depressão, eles usam bloqueadores do transportador de serotonina para melhorar essa questão da serotonina, como os ISRS, que são inibidores de seletivos de recaptação de serotonina, ou também quando tem a questão da hiperatividade da noradrenalina, tá? Que são os IRSNs. Então, são muitos fármacos, por isso é interessante estar conferindo com o médico, com o paciente, qual que é o tipo de medicação que ele está utilizando para fazer a melhor terapêutica nutricional, associar os dois. E quando a medicação compõe o GABA, que é o ácido aminobutírico, porque ele tem ação antioceolítica. Então, essa ação é aquela ação de relaxamento. É aquele paciente que ele está ali ligadão e também pode ter o transtorno de ansiedade, já para depressão, e o médico vai passar os benzodiazepínicos para esse paciente, tá? Então, ele vai intensificar ações do GABA ali na amígdala, que é a região realmente que estimula o medo no córtex pré-frontal. E nós vemos aqui, finalizando a parte de neurotransmissores, mas vamos envolver eles depois na alimentação, um artigo que ele é uma revisão de literatura de 2024, desse ano, a respeito da nutrição e saúde mental, o papel da alimentação nos transtornos depressivos. Tá? Então, vocês podem entrar nesse artigo, que é bem interessante essa revisão de literatura, e ele é bem fácil de ser lido também. Não é um artigo difícil. Bom, então vamos falar da parte de nutrição. Nós temos mais uns 10 minutinhos aqui, mas tem alguns slides ainda. Então, a parte de nutrição, que é a parte bem interessante. E o que nós vamos utilizar para esse paciente ansioso? Dieta Mind, não ficou parecido como se fosse da mente, né, em inglês, mas a tradução dele seria que o nome, a sigla significa Intervenção Mediterrânea, DASH, para atrasos neurodegenerativos, que nada mais é que a dieta mediterrânea, que nós já conhecemos, mais a dieta para pacientes hipertensos, dieta DASH, que é sem, ou DASH, né, se fosse em inglês, que é diminuindo ali a questão do sal, tá? E os embutidos, derivados. Então, ele visa proteger o cérebro desse paciente, para proteger também para o avanço do Alzheimer e declínio cognitivo. Então, nós podemos colher os benefícios da dieta mediterrânea, claro, da dieta Mind, até para nossa capacidade de cognição. Quero melhorar minha memória, Dani, eu nutricionista, a gente não está falando mais de âmbito de paciente. Quero melhorar minha cognição, eu sinto que minha memória está prejudicada, nos dias de hoje a gente usa muita dopamina. O que eu posso fazer? Vamos entrar na minha dieta mediterrânea, que ela é um estilo de alimentação, que ela vai ter mais frutas, mais verduras, mais peixes, não tanto carnes vermelhas, e mais o uso de gorduras boas, como o azeite. Não tem nenhum tipo de congelado, pré-pronto, salsicha, bacon, tá? Quais alimentos que a gente utiliza na dieta mediterrânea? Vocês já devem ter visto vários tipos de refeições e cardápios que utilizam a dieta mediterrânea, com mais cereais integrais. Então, você vai ter o uso dos carboidratos, até porque, para não gerar mais ansiedade, a gente precisa de carboidrato. Não pode o paciente ansioso ficar zero carbo, tá?
dietas low carbs são complicadas para um paciente ansioso, pode gerar mais ansiedade também. Então, a gente coloca ali os alimentos integrais, a gente vê esse índice glicêmico desse carboidrato, oferta mais o macarrão integral, a aveia, o arroz integral, os tubérculos. Aqui também ele entra muito a questão do leite, do iogurte, tá, pessoal? Mas tem pacientes que não podem, a gente realmente sabe isso na prática clínica. Para esses, a gente introduz outros tipos de alimentos, não tem problema. Tá tudo bem por aí, pessoal? Alguém dá uma sinaliza aí para mim, que eu não tô vendo vocês, estou só na apresentação. Se alguém puder ligar o áudio. Tem mais ninguém? Deixa eu... Oi? Dá para ouvir tranquilo, né? Então vamos seguir. Bom, e qual o azeite, já que a gente falou do azeite como uma das melhores fontes de gorduras boas para ser utilizados, além, claro, das gorduras dos peixes de águas profundas, o ômega 3, nós vamos adquirir qual azeite é o melhor? Esse que apresenta acidez inferior a 0,8, que é de uma prensagem a frio, tá? A primeira prensagem, que é o azeite extra virgem. Então, vocês podem olhar o rótulo, ver, por exemplo, as embalagens mais escuras, de vidro, tá? E mostrar para esse paciente que eles podem começar a entender sobre o rótulo também dos produtos, tá? Ele melhora também, ele tem vários compostos fenólicos, pessoal, isso é muito antioxidante. Perfeito para todos os tipos de barreira. Bainha de mielina, barreira hematocefálica. Então, qual que é a visão da dieta Mind? Oferecer realmente esses alimentos que são ricos em antioxidantes e neuroprotetores, eles melhorarem a questão do ômega 3. Então, se você melhora a alimentação desse paciente, dependendo do estágio, se ele estiver muito avançado, né, da ansiedade, mas se for um estágio mais tranquilo, você pode ofertar com alimentos, não precisa ali entrar com a suplementação do ômega 3, mas é bem interessante também essa suplementação. Limitando aqui o consumo de carnes vermelhas por conta das gorduras saturadas, tá? Magnésio, eu coloquei aqui, nós temos vários tipos de suplementos de magnésio para melhorar a saúde cognitiva, o magnésio glicinato, o treonato, mas aqui a gente vai falar sobre alimentação, tá, pessoal? Então, a questão do magnésio a gente tem onde? Na banana, no espinafre, todos os alimentos integrais, que a gente falou anteriormente, no chocolate amargo, e isso a gente fala de amargo acima de 75, 80% cacau, tá? Que aí vocês vão ter uma menor quantidade de gordura e leite e outros nutrientes dentro desse chocolate. Dependendo também da pessoa, a gente consegue conciliar, é uma prática bem assertiva a inserção desse chocolate. Quando eu pergunto para a paciente se ela prefere chocolate ou bebida alcoólica, é unânime, ela prefere que não tire o chocolate da dieta dela e você tem uma dieta mais assertiva nesse paciente do que você estimular o uso, por exemplo, de bebidas alcoólicas, que é bem inadequado. O GABA, quais alimentos que vão estimular o GABA? Principalmente os carboidratos integrais, então o farelo de casca de arroz, a aveia, a batata. Então é bem complicado tirar o carboidrato do paciente que ele é ansioso. Você tem que colocar ele em momentos estratégicos. A serotonina, como vamos estimular ela? Com alimentos também que contêm o triptofano, certo? Então, a banana, o abacate. No momento da noite, ali vocês podem fazer um shake com a banana, com abacate, podendo colocar uma proteína, ou o próprio leite para quem tolera, tá? Todos eles são bem interessantes, são ricos. Ali a tangerina, pessoal, tem um estudo que ele fala, não coloquei aqui para vocês, mas eu posso procurar para vocês, que ele mostra a respeito do óleo essencial do orange, né, da tangerina, e também o fato de você, quando você se sentir ansioso, você pegar a ponta da faca ou descascar a tangerina e fazer, utilizar o seu sensorial, que é o olfato, e só o próprio fato da tangerina, se você sentir aquele cheirinho da tangerina, ele já vai provocar essa melhora na serotonina, tá? O queijo, o leite, também ricos em triptofano, chocolate amargo
novamente, e as proteínas. E quando nós estamos falando de suplementação, quando há aquela questão do paciente com elevação de serotonina e dopamina. Então, lembra que aquele paciente bem eufórico, bem animado, que ele vive ali realmente no nível hard, nós temos que dar uma desacelerada nele, né? Então, a gente vai passar ali uma bacopa, que vai melhorar a questão cognitiva, a memória, o óleozinho essencial de limão no vaporizador, bem tranquilinho, podemos colocar uma lavanda também, a vitamina B6, que vai participar junto com o triptofano, para a questão da serotonina, e evitar esses suplementos que vão elevar mais ainda a dopamina. Então, olha que interessante, como a curcumina, o ginseng, o ginkgo biloba e o próprio 5-HTP. E a deficiência de serotonina e GABA para aqueles pacientes que são mais depressivos, mais ansiosos, no formato intuindo para depressão. Então, verificar e dar uma olhada na sua vitamina B3, a melatonina em si, tá? O triptofano, regular o sono desse paciente, principalmente, e o magnésio e o glicinato. Bom, a redução, para quem tem a redução de dopamina e serotonina, então vamos provocar, então, essa sensação de prazer, humor na vida dessa pessoa, né? Resgatar isso para ele. Como? Grifônia, pessoal. Grifônia, tomou, você começa a ficar felizão. Precursora de 5-HTP, pode, a ashwagandha também, muito legal, muito interessante, tá? Para provocar essa sensação de relaxamento para esse paciente. E também aqueles suplementos que vão ajudar a inibir a degradação, como a rhodiola, a curcumina, o chá verde, o cacau aqui, a gente falou um pouquinho antes. Então, todos esses fatores que vão afetar a neurogênese, tá? São interessantes pontuar para esse paciente quando você vê que não está sendo uma dieta eficaz, você está dando o melhor de você como nutricionista, você pode reparar nessas questões das perturbações neurológicas que estão influenciando esse paciente, ele não está sendo fiel à dieta e não é nem por culpa dele mesmo, tá? É por conta realmente dessa degeneração, dessa falta de adequação de neurotransmissores. O resveratrol, muito interessante. Eu gosto muito de colocar eles no formato de alimentos. Então, ele é um composto bioativo presente, porque nas uvas verdes, nas blueberries, né? Aqui nós temos a uva, o morango, principalmente nas roxas. Então, quando um médico fala, olha, você tem que tomar o vinho para ter resveratrol, eu já não concordo muito. Porque esse paciente, ele está precisando modular o sono dele. Se ele toma o vinho, ele é um depressor do sistema nervoso central. Ele pode causar também uma excitação. Então, esse paciente não vai chegar no sono REM, no sono profundo, tá? O que mais? E também até para você alcançar uma quantidade de resveratrol no vinho, o paciente vai ter que tomar muito mais que 3 taças ali, então não é recomendado mesmo. E ele causa a ativação das proteínas sirtuínas. Elas são as proteínas maravilhosas que controlam o controle glicêmico, diminuem a inflamação. Vocês vão ver no próximo slide como que as sirtuínas colaboram no nosso metabolismo. Aqui um artigo muito interessante do resveratrol, tá? Quando ele tem a biodisponibilidade dele, principalmente com relação à suplementação de resveratrol, que ele fica pouco biodisponível, mas a gente pode fazer também a suplementação. Então, o que eu indico? O consumo dessas frutas roxas, tá? Nós temos aqui várias frutas roxas também, a jabuticaba, a amora, as blueberries, o suco de uva integral, o pistache, a melancia, tem uma carga glicêmica baixíssima, o pessoal tem medo de comer melancia, e ela é muito boa, provoca essa sensação de bem-estar. E olha como só esses polifenóis do resveratrol atuam nas sirtuínas, estimulando as sirtuínas, melhorando o quê? A neurodegeneração. Também vocês podem ver elas atuando no sistema do músculo esquelético, nas funções celulares, no fígado, melhorando aí questão também da gliconeogênese, no pâncreas, tá? O exercício estimulando, principalmente o exercício, treino de força, cardio, melhora também na mobilização de gordura do tecido adiposo.